minha fonte de pesquisa, o cangaço, né? O cangaço teve uma importância feminina gigantesca. Gigantesca. Eu sempre costumo dizer, e sempre vejo, pesquiso, leio, assisto, o cangaço terminou na mão de uma mulher. E outra coisa que eu aprendi com você também, que a mulher tem tanto a ver assim com a história do cangaço, que a mulher também, a partir do momento que ela surgiu, ela mudou todo o sistema, né? Que era... Vamos lá, existia, vamos lá. desmistificar, tentar desmistificar um pouco, né? Tentar falar um pouco sobre essa questão. E vamos começar a conjugar os verbos agricultura com cangaço, né? Vamos fazer essa mistura, essa conjugação de verbos. Como eu gosto de falar da raiz, da fonte, como tudo originalizou, e essa mulher forte, a agricultura, cangaceira, lá do campo, ela se tornou o quê? Ela se tornou uma cangaceira. E aí se pergunta, como era o perfil das cangaceiras? Como eram as cangaceiras? As cangaceiras, muito maioria delas, elas tinham várias histórias. Dizem que no bando de Lampião percorreu entre 40 a 50 mulheres. Entendeu? Entre 40 a 50 mulheres pertenceram ao bando de Lampião. E lembrando que existiam outros bandos também, né? Não, isso aí justamente. As pessoas mais leigas acham que só existia Lampião. Teve vários bandos de cangaceiros, teve cangaceiros antecessores de Lampião, mas até então não tinha mulheres nenhuma participando de grupo. Não existiam mulheres participando de grupo de cangaceiros. Isso era uma coisa que não existia. Eles tinham, mulheres tinham, mas elas eram reservadas em algumas casas. Às vezes numa cidade que passava, numa cidade, né? E elas também não poderiam saber que eram namoradas ou amantes. E não ia com eles não, de cangaceiros, jamais. Eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, a esposa de Corisco, a Dadá, ela foi raptada. Aos 13 anos de idade, ela foi raptada da sua casa, entendeu? E foi levada para a casa de um coiteiro, um compadre, um aliado de Corisco. Até então, ela ficou lá. Nessa noite, ela foi violentada, né? Quando ela foi raptada, ele correu muito de cavalo com ela, fugiu muito, loucamente. E ela foi violentada nessa noite por ele, né? Por ele, e ficou lá. Ela tinha ódio de Corisco. Ódio. Ela ficou com ódio dele, ela tinha pavor. E por isso que ela... Contra a vontade dela, inicialmente. Justamente, ela tinha 13 anos. Então ele foi embora, depois ele voltava, mas aí ele começou a agradar ela. Ele não era uma mal pessoa para ela, entendeu? Ele tentasse presente. Agradava com presente, carinhos, né? Porque talvez ela sentia ódio, mas ele sentia paixão, entendeu? Ele gostava dela, ele gostou dela. Então, só que ela não entrou no bando. Ela ficou recolhida, ela passou tempos recolhida, entendeu? Nesse lugar reservado. Naquele sistema antigo. Justamente. Né? Que não podia... Até então, o chefe, o comandante, o maior de todos, Lampião, conhecia Maria Bonita. Ixi. Tá me compreendendo agora, Arthur? E como Corisco, vários outros cangaceiros tinham suas namoradinhas, mas não poderiam acompanhar o bando. E isso era comum, isso era normal, né? Que não se imaginava jamais que uma mulher ia enfrentar a força da Caatinga. E as mulheres, quando também ficava com eles, não passava nem pela cabeça delas de ir, né? Não tinha essa autorização também. O que acontecia? Tem algumas que entravam por amor. Tinha algumas que entravam por amor no cangaço. Tinha outras que entravam no cangaço raptadas. Entendeu? Uma parte era raptada e outra parte era por amor, a força mesmo. E o interessante é que elas tinham a família era perseguida. A família era perseguida, sofria uma repreensão gigantesca, entendeu? A família ficava sofrendo, né? Sofrendo, porque a perseguição policial era grande, para saber se aquela pessoa passou lá, para saber se aquela pessoa tinha algum contato, se a família tinha uma ligação com aquela, com aquela ligação com os cangaceiros, entendeu? Então, essas famílias sofreram vários horrores e torturas. Inclusive, tem várias histórias, torturas. Se você olhar lá até no YouTube, aconselho quem gostar de cangaço, quem se interessar depois que eu estou falando aqui, vai lá no YouTube, confira lá, tem vários cangaceiros, você vê a cangaceira Sila contando o sofrimento que a família dela passou. É incrível. A Duvinha, mulher, esposa de Moreno, contando que os irmãos delas ficaram dentro, os irmãos de 7, 8 anos de idade, colocaram ele dentro de um curralzinho e tocaram fogo com as crianças dentro. Para a mãe dela contar onde ele estava. Olha isso. Diga onde ela está. E a mulher não sabia que ela foi raptada, ela foi embora no meio do mundo. Tá entendendo como era cruel? Eu já vi alguns vídeos, uma as táticas mais simples, assim, para dizer, comparada às atrocidades, era arrancar a orelha, né? Arrancar unhas, né? Justamente. Aí o que aconteceria?
A maioria dessas mulheres, elas não eram mulheres de má índole, elas não eram as mulheres perigosas, elas não eram bandidas, ladronas, assassinas. Ou seja, ou ela entrava por amor ou eram raptadas. Tá me compreendendo agora? Então essas não eram mulheres de má índole, se você prestar bem atenção. Que os jornais da época excomungavam as mulheres cangaceiras. Os jornais da época diziam que elas eram prostitutas, era de bordéis, eram perigosas, assassinas, sangravam, cortavam cabeça. E as cangaceiras não eram bem assim, elas eram delicadas, apesar de raptadas. Olha só como é interessante essa parte.